Você já rezou com toda a sua alma e, ainda assim, sentiu que suas palavras batem no teto e voltam para você, vazias, pesadas, como se o céu guardasse silêncio. Há momentos em que clamamos a Deus com lágrimas, com urgência, com aquela necessidade que não sabe fingir. E, no entanto, o mundo continua igual. A dor continua lá. A inquietação não se move nem 1 milímetro. E então aparece aquela pergunta perigosa, a que ninguém quer pronunciar em voz alta. Ele está realmente me ouvindo? Mas, e se o problema não for que Deus está longe, mas que você ainda não encontrou a chave que abre o coração de Jesus de uma maneira concreta? E se existisse uma oração tão poderosa que não nasceu de um costume humano, nem de uma tradição repetida por inércia, mas que foi ensinada pelo próprio Jesus, com promessas claras, diretas, impossíveis de ignorar? Hoje vamos entrar nessa história. E talvez, enquanto a escuta, descubra que não chegou aqui por acaso. Você se atreve a olhar de frente o que pode acontecer quando reza esta oração? Isto não é uma teoria piedosa, nem uma tradição construída com o passar dos séculos. Não é apenas uma devoção bonita para quem busca consolo. Segundo o testemunho que Santa Faustina deixou escrito, é uma verdade revelada, recebida de maneira direta em seus encontros místicos com Jesus Cristo. E aí começa o peso real desta história. Porque quando uma oração nasce do próprio coração de Jesus, já não pode ser tratada como apenas mais um costume. Em seu diário, Faustina anotou que Jesus lhe falou com uma clareza que corta o ar. Ele lhe disse que este terço aplaca a sua ira e detém a mão da justiça divina. Pense nisso devagar. Não falamos de uma imagem poética, mas de uma promessa com consequências eternas. Se existe uma oração capaz de interceder dessa maneira, então não estamos diante de palavras vazias, mas diante de uma ponte que se estende entre o céu e a terra. E, no entanto, aqui surge uma pergunta inevitável. Como algo tão simples pode conter tanta força? Por que algumas frases repetidas nas contas do rosário teriam poder para tocar o coração de Deus? Talvez porque não se apoiam nos seus méritos, que são frágeis e pequenos, mas em algo infinitamente maior. Mas antes de entrar nesse ponto, precisamos voltar ao momento exato em que tudo começou, ao lugar e ao ano em que uma vida escondida se tornou o cenário de uma revelação que estava destinada a alcançar o mundo inteiro. O que aconteceu naquele convento, na Polônia, em 1935? Imagine a cena com calma, como se a estivesse vendo agora mesmo. Um convento na Polônia, no ano de 1935. Não há luzes, nem ruído, nem grandeza exterior. Apenas silêncio, muros simples e uma capela onde a presença de Deus parece mais densa que o ar. Ali, uma jovem religiosa se ajoelha diante do Santíssimo Sacramento. Seu nome é Irmã Faustina. Não é uma mulher famosa, não é uma teóloga reconhecida, nem alguém que o mundo consideraria importante. É simples, com pouca formação, dedicada a trabalhos humildes como cozinhar e cuidar do jardim. E precisamente por isso, a cena impacta com mais força. Porque o que acontece naquele lugar não tem nada de ordinário. Jesus se manifesta a ela não como uma figura distante nas nuvens, mas como uma presença viva. E ela o percebe interiormente, com palavras que a atravessam. Ele lhe mostra o seu coração ferido, ainda sangrando pelos pecados da humanidade, como se a dor do amor rejeitado continuasse aberta. Então, acontece o impensável. Jesus lhe ensina uma oração. E não lhe dá um tratado longo nem fórmulas complicadas. Ele lhe entrega algo tão simples que até uma criança poderia rezar. Uma frase que cabe na boca de qualquer pessoa, mas que aponta direto para o centro da salvação. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Detenha-se um instante. Como uma frase tão breve pode conter tanta profundidade? Como é possível que, pronunciada com fé, possa se tornar uma súplica que toca o céu?
Faustina entende que estas palavras não são uma repetição mecânica, são uma invocação ao sacrifício maior, ao momento em que o amor se entregou até o extremo. E o que vem depois é a chave que explica por que esta oração não fica suspensa no ar. O que acontece realmente cada vez que você a reza? A força deste terço não está no fato de ser longo, nem em parecer sofisticado. Seu poder nasce do que ele coloca diante do Pai. Jesus explicou a Faustina que essas palavras invocam a sua paixão e, por isso, carregam um peso infinito. Cada vez que você diz, pela sua dolorosa paixão, não está recordando um episódio distante como se fosse apenas história. Você está apresentando o sacrifício maior que jamais foi oferecido. O momento em que o amor se deixou crucificar por você. Pense nisso de forma concreta. Quando você reza, não está dizendo a Deus, olhe para mim, veja o que eu fiz. Você diz, olhe para o teu filho, veja o que ele sofreu, veja o preço que ele pagou. E nesse gesto, a oração deixa de se apoiar na sua fragilidade e se sustenta nos méritos eternos de Cristo. Por isso, o terço é simples, mas não superficial. É humilde, mas não pequeno. E o coração desta oração se torna ainda mais visível quando você imagina a cena que a própria mensagem sugere. Uma capela silenciosa. Apenas a sua respiração. O sacrário à frente, brilhando suavemente na penumbra. Você começa a rezar e pronuncia esta oferenda. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Ali acontece algo que os olhos não veem, mas que o céu reconhece. Você não reza sozinho. Une-se à intercessão contínua de Jesus diante do Pai. Cada conta se torna um canal por onde passa a graça. E cada repetição, longe de ser uma rotina, é um ato de confiança que insiste, que permanece, que não foge. Mas aqui aparece uma promessa que muda completamente o sentido desta oração. Uma promessa ligada ao instante mais decisivo da vida humana, a hora da morte. O que Jesus garantiu àqueles que rezam este terço. Santa Faustina deixou escrito que Jesus fez uma promessa que não se pode ouvir sem que algo se mova por dentro. Ele disse que quem rezar este terço receberá grande misericórdia na hora da morte. Não falou de uma possibilidade vaga, nem de um consolo simbólico. Falou de misericórdia real, precisamente no momento em que o ser humano está mais nu, mais frágil, mais exposto diante da eternidade. Pense nisso. A hora da morte não se parece com nenhuma outra. É o instante em que tudo o que você acumulou perde o peso. As conquistas se apagam. As preocupações tornam-se irrelevantes. E muitas vezes o que resta é o temor, aquela sombra que tenta apertar o coração e sussurrar que já é tarde, que não há saída, que resta apenas o julgamento. Mas a promessa de Jesus inverte essa cena. Em vez de terror, misericórdia. Em vez de condenação, uma mão que sustenta. E há um detalhe crucial que não deve ser ignorado. Jesus não disse que isso seria o prêmio de quem o reza uma vez por curiosidade. Ele falou da pessoa que o reza, como quem o adota, como quem o torna uma prática, uma companhia, um refúgio constante. Porque isto não é mágica, não é um truque, é relacionamento. É uma alma que aprende a correr para a misericórdia, a viver confiando nela, a respirá-la dia após dia. Quando alguém vive assim, a morte não chega como um abismo inesperado, mas como o limiar de uma promessa repetida muitas vezes. Uma promessa que já envolveu a vida inteira, como um manto. Por isso, quando chega o último instante, essa alma não se encontra sozinha. Mas então surge outra pergunta que muitos não fazem. Se este terço tem uma promessa tão grande, o que acontece na realidade no mundo espiritual quando é rezado? O que se move quando uma voz, em qualquer lugar do mundo, começa a dizer com fé: tende misericórdia de nós e do mundo inteiro,
Há pessoas que rezam o terço com fidelidade, mas sem imaginar o que, segundo o testemunho de Santa Faustina, se desencadeia no mundo invisível quando essas palavras são pronunciadas com fé. Ela escreveu que foi levada a compreender isso através de visões e o que viu não era uma metáfora bonita. Era uma realidade que deveria nos encher de espanto e também de um santo respeito. Quando você começa a rezar, não é apenas a sua voz que sobe. É como se a oração abrisse uma porta. Faustina descreve que o céu responde. A misericórdia de Deus começa a fluir como um rio de luz, não apenas para você, mas para o mundo inteiro. E isso muda a perspectiva completamente, porque você já não está rezando fechado no seu pequeno problema. Você está entrando em uma corrente maior, em uma obra que abrange almas que você nem sequer conhece. Segundo esta mensagem, há algo profundamente poderoso no que você oferece. Você não apresenta os seus méritos, que são frágeis, intermitentes, às vezes até contraditórios. Você oferece os méritos de Cristo, que são infinitos e eternos. Por isso, cada conta do rosário se torna um canal pelo qual a graça pode passar. E cada repetição, longe de se desgastar, torna-se uma insistência amorosa, como batidas que não quebram a porta pela força, mas a abrem porque Deus se agrada da confiança que persevera. E aqui aparece um detalhe decisivo. Jesus disse a Faustina que a oração que mais lhe agrada é a que pede a conversão dos pecadores. O terço, por sua própria natureza, torna você um instrumento dessa conversão, uma ponte viva entre o céu e a terra. Percebe? Enquanto você reza, pode estar pedindo luz para alguém que agora mesmo está prestes a cair, ou força para alguém que já não consegue pedi-la por si mesmo. Mas se é assim, então o terço não toca apenas situações gerais. Ele também entra no momento mais extremo, quando uma alma está prestes a cruzar a fronteira final. O que Jesus prometeu quando se reza junto a um moribundo? Aqui a mensagem se torna ainda mais impressionante. Santa Faustina escreveu que Jesus lhe fez uma promessa concreta para o momento em que alguém está morrendo. Ele disse que, quando se reza este terço na presença de um moribundo, ele mesmo se coloca entre o Pai e aquela pessoa que está prestes a entrar na eternidade. E o faz não como juiz justo, mas como Salvador misericordioso. Detenha-se um segundo e sinta o peso dessa afirmação. A morte é o instante de máxima vulnerabilidade. A alma se apresenta sem máscaras, sem defesas, sem desculpas, diante daquilo que é eterno. E precisamente ali, Jesus promete colocar-se como um escudo, não para negar a verdade, mas para salvar. Não para esmagar, mas para sustentar. Não para condenar, mas para interceder com a linguagem que o céu entende, a sua própria paixão oferecida. E o mais desconcertante é que, segundo esta mesma mensagem, não importa quem reza. Pode ser o próprio moribundo em seus últimos momentos de consciência. Pode ser um familiar ajoelhado ao lado da cama. Pode ser alguém que nem sequer conhece aquela pessoa, em outra parte do mundo, que simplesmente incluiu os moribundos em sua intenção. O terço foi rezado e o céu respondeu. Por isso muitos santos chamaram esta oração de um salva-vidas lançado a almas que se afogam. Não é apenas para o consolo pessoal, é para resgatar quem está pendurado por um fio. E, no entanto, há outra dimensão que completa o quadro. O terço não atua apenas sobre quem morre, ele também transforma quem o reza enquanto vive. O que acontece com o coração de quem persevera nesta oração? O terço não se limita a ser uma súplica pelos outros. Segundo o mesmo testemunho deixado por Santa Faustina, ele também muda quem o reza. E isso é importante, porque há orações que a pessoa termina e sente que tudo continuou igual, como se apenas tivesse cumprido um dever. Mas esta, quando rezada com constância, começa a mover algo por dentro, como se lentamente o coração fosse tocado pela mesma misericórdia que está invocando. Faustina escreveu que a misericórdia transforma o coração à semelhança do coração de Jesus.
E não disse isso como uma ideia abstrata. Descreveu como uma realidade vivida. Quando você medita a paixão enquanto reza, quando a oferece por si e pelo mundo e repete várias vezes: "Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro", o seu interior começa a amolecer. A dureza racha. O ressentimento perde força. A amargura vai sendo drenada como uma ferida que finalmente começa a limpar. E então, acontece algo difícil de explicar, mas fácil de reconhecer quando acontece com você. Você começa a olhar para os outros de outra maneira. Já não apenas como inimigos, incômodos ou pessoas que falharam com você, mas como almas pelas quais Jesus morreu. Almas que Ele ama com um amor infinito. Almas que Ele deseja salvar. E de repente, sem perceber, você começa a querer o que Ele quer. Você se vê rezando por pessoas que antes evitava. Dói em você o afastamento daqueles que vivem longe de Deus. E essa compaixão não nasce do seu esforço, mas da misericórdia que o está moldando por dentro. Mas aqui aparece um perigo. Alguns se aproximam desta oração como se fosse uma fórmula mágica. Rezá-la certo número de vezes para obter o que desejam. E essa abordagem, embora pareça religiosa, não é o coração dela mensagem. Então, por que Jesus insistiu tanto na confiança e na atitude interior com que se reza? Há algo que esta mensagem quer deixar claro, porque é fácil se confundir. Algumas pessoas se aproximam do terço com uma mentalidade supersticiosa, como se fosse uma fórmula automática. Rezá-lo certas vezes, cumprir uma quantidade e esperar um resultado imediato. Quase como se Deus estivesse obrigado a responder nos termos que a pessoa impõe. Mas não é isso o que se transmite aqui. O terço é poderoso, sim, mas não porque as palavras funcionem como um feitiço, mas pelo que invocam e pela disposição do coração de quem as pronuncia. Jesus disse a Santa Faustina que a sua misericórdia é tão grande que nenhuma mente humana ou angélica poderá compreendê-la totalmente. Tudo o que existe provém dessas profundezas. E quando você reza o terço, não está manipulando a Deus nem forçando a sua mão. Você está se alinhando ao seu desejo mais profundo, que é derramar misericórdia sobre a sua criação. É como abrir comportas, retirar obstáculos, dizer sim a algo que Ele já anseia dar. E o que é que Ele anseia dar, segundo esta mesma mensagem? Conversão para os pecadores, cura para os feridos, paz para os inquietos, força para os fracos, luz para quem caminha na escuridão, consolo para os moribundos, graça após graça. Mas aqui está a chave. Você deve rezar com fé. Deve rezar com confiança. Deve rezar acreditando que Ele o ouve, que Ele o ama e que responderá da forma que for melhor para si a sua alma e para as almas pelas quais você intercede. A fé não é fingir que você não tem dúvidas. A fé é escolher confiar mesmo quando não vê resultados imediatos. Mesmo quando a situação não muda à primeira vista. Mesmo quando a escuridão parece mais forte. E então, a mensagem usa uma imagem que torna isso ainda mais claro. A ideia de uma batalha espiritual. O que significa que o terço atue como uma arma de misericórdia nesse combate invisível. Imagine por um momento uma batalha. Não uma batalha com armas visíveis, mas uma guerra silenciosa, espiritual, onde o que está em jogo não são territórios, mas almas. De um lado, as forças das trevas, aquelas realidades de que falava São Paulo quando advertia sobre principados e potestades. Do outro lado, o exército da luz, os anjos, os santos e todos os que na terra lutam com a oração. E no meio, inúmeras pessoas puxadas por dentro, tentadas, feridas, confundidas, às vezes à beira de desistir. Segundo o testemunho que Santa Faustina deixou, cada vez que alguém reza o terço, uma onda de luz divina se derrama sobre esse campo de batalha. As correntes começam a se soltar. Os enganos perdem força. O que estava fechado começa a rachar. Faustina escreveu que, quando ela começava a recitá-lo,
os espíritos malignos fugiam. Não porque ela fosse forte, mas porque a oração invoca a paixão de Cristo, e ali a escuridão não consegue se sustentar. Por isso este terço é uma arma, mas não em um sentido violento, é uma arma de amor. Uma arma de misericórdia que desarma o inimigo sem imitar o seu ódio, mas vencendo com a força de Deus. Quando você o reza por alguém preso no pecado, no desespero ou em um vício, é como lançar uma corda no mundo espiritual. Você está pedindo graças que talvez aquela pessoa não tenha forças para pedir. E muitas vezes ela nunca saberá que foi a sua oração que abriu uma porta. Mas o céu sabe, e isso basta. E agora, ao chegar ao final, a mensagem propõe algo concreto. Não ficar apenas com a emoção do relato, mas entrar na experiência. Um desafio simples, mas exigente. 7 dias. 7 dias de terço, uma vez ao dia, com uma intenção diferente a cada jornada. Você se atreve a fazê-lo e a observar o que muda dentro de você? O desafio é claro. Durante os próximos 7 dias, reze o terço da Divina Misericórdia pelo menos uma vez ao dia. Não como um fardo nem como uma obrigação fria, mas como um presente. E cada dia, segundo esta mesma mensagem, escolha uma intenção concreta. Primeiro, pela sua própria alma, para aprender a confiar mais profundamente. Depois, pela sua família, especialmente por aqueles que se afastaram da fé. Depois, pela conversão dos pecadores. Também pelas almas do purgatório. Por aqueles que não têm ninguém que reze por eles. Pelos sacerdotes e religiosos, para que sejam fiéis e santos. Pelos moribundos, para que recebam misericórdia na hora decisiva. E, finalmente, pelo mundo inteiro, para que o reinado da misericórdia transforme o que está quebrado. Após esses 7 dias, preste atenção. Observe se há mais paz no seu interior, se aparece uma confiança nova, se o amor se torna mais real. E se vir frutos, não os guarde. Compartilhe-os. Porque Santa Faustina entendeu que a sua missão não era apenas receber, mas dar a conhecer esta misericórdia. Jesus lhe disse que ela era a secretária da sua misericórdia, chamada a incentivar as almas a confiar no abismo da sua misericórdia. E de algum modo, cada vez que você reza, você também se torna mensageiro dessa mesma esperança. Agora deixo você com uma última imagem. Um dia, todos chegaremos à hora final. A única pergunta é: chegaremos envoltos em misericórdia? Ou chegaremos sem ter aprendido a confiar? Antes de terminar, fique com esta última imagem, porque resume toda a mensagem. Imagine-se no momento da sua morte. O corpo está fraco, a respiração torna-se curta e o medo tenta entrar, como se quisesse ter a última palavra. Mas então você se lembra. Lembra-se de todas aquelas vezes em que rezou o terço. Lembra-se da promessa que, segundo Santa Faustina, Jesus fez sobre a misericórdia na hora final. E nesse instante, algo muda por dentro. Não é um pensamento bonito, é uma presença, uma luz, um amor tão real que começa a expulsar o temor. E você compreende que não chega sozinho a esse limiar. Compreende que a misericórdia que invocou tantas vezes foi envolvendo você sem que sempre percebesse. E o que antes parecia um julgamento inevitável, revela-se como uma porta aberta por aquele que sofreu por você. Porque o coração desta mensagem não é a ameaça, é a esperança, não é a condenação, é o convite a confiar. A pergunta que resta então é simples e ao mesmo tempo decisiva. Quando chegar esse dia, você terá aprendido a se refugiar na misericórdia enquanto ainda havia tempo? Ou terá vivido como se a vida não terminasse nunca, deixando para depois o que era essencial? Jesus, diz esta mensagem, está esperando. O seu coração está aberto, a sua misericórdia é infinita, e a única coisa que ele pede é confiança. Confie nele, confie no seu amor, confie que por mais longe que você tenha caído, a sua misericórdia é ainda mais profunda.
Esse é o centro do chamado. Reze o terço. Viva na misericórdia. E deixe que a misericórdia transforme você em misericórdia.